Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, fazendo um vídeo aqui depois da rodada do Campeonato Brasileiro, dos jogos que tivemos nesta quarta-feira, né? Jogos das 7 horas da noite, jogos das 9h30 também, tivemos alguns jogos bem interessantes. Eu vi todos os jogos, vi Palmeiras e Fluminense, vi Bragantino e Flamengo, também vi Corinthians e Cruzeiro. Também vi alguns jogos, né, e estava ligadinho, né, nessa rodada que foi rodada adiada, né, para o Botafogo. Botafogo que enfrentaria nessa rodada o Grêmio, fora de casa, porém o Grêmio estava jogando a Copa Sul-Americana e foi eliminado da Sul-Americana para o Aliança Lima do Peru, né, com gol do Barcos, Hernan Barcos, lembra dele? Hernan Barcos, é isso aí. Então o Botafogo fica com 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Mirassol e outro jogo contra o Grêmio, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro que já está chegando ao fim. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre o Corinthians, que eu vi essa partida e o Corinthians tem desfalques importantes para o jogo de sábado, né? Notícia ótima para o Botafogo, tá? Você que não assistiu o jogo do Corinthians, eu estava assistindo para dar uma estudada, né? Como é que ia vir o Corinthians e tudo mais, e a gente teve essa baita notícia: 2 jogadores do time titular do Corinthians estão suspensos para a partida de sábado contra o Botafogo. Vamos falar disso e muito mais agora no canal do Medeiros. Roda a vinheta. Vamos comemorar, Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Para você que já está chegando na quinta-feira, eu estou fazendo esse vídeo realmente na madrugada de quarta para quinta. Esperei, como eu disse na introdução, terminar todos os jogos para a gente poder fazer os comentários aqui, né? Estamos aí na quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, e vamos começar falando sobre notícia boa. Eu gosto de trazer notícia boa aqui, né? O Corinthians, que é o próximo adversário do Botafogo, vem com 2 desfalques importantíssimos e que o Botafogo pode tirar proveito disso, tá? Eu vi a partida inteira entre Corinthians e Cruzeiro, o placar foi 0-0 na Neoquímica Arena. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo, mas o Corinthians perdeu o Rodrigo Garro e o Martínez, o volante Martínez, para a partida contra o Botafogo. O Garro, para mim, junto com o Depay, são os melhores do time, né? Então você perder aí o Rodrigo Garro é um baita desfalque para o Corinthians, e o Botafogo se dá bem nisso, porque o Corinthians não tem substituto para o Rodrigo Garro, né? E assim, o Corinthians vem enfrentando dificuldades, foi mais uma partida onde o Corinthians não foi bem. O Dorival Júnior está tendo muito trabalho para ajustar essa equipe do Corinthians. O Botafogo, para sábado, é favorito para essa partida jogando no Newton Santos. Claro, o Corinthians tem uma camisa pesada, então o Botafogo precisa entrar muito ligado, precisa né, entrar 200% para poder conseguir essa vitória, conseguir confirmar esse favoritismo, mas eu vejo o Botafogo sim num momento melhor que o Corinthians, tanto em desempenho quanto em resultados. O Corinthians não está legal. Hoje o Corinthians, para vocês terem noção, contra o Cruzeiro, né, na Neoquímica Arena, jogando em casa, o Corinthians foi acertar o primeiro chute no gol do Cruzeiro. O goleiro Cássio, ex-Corinthians, é o atual goleiro do Cruzeiro, aos 30 minutos do segundo tempo. Eu não estou brincando. Isso é um fato. Primeiro chute no gol. Primeira defesa do Cássio foi aos 30 minutos do segundo tempo. Primeiro tempo o Cruzeiro teve chances, no segundo tempo, no finalzinho o Corinthians quase venceu, né? O Corinthians deu uma pressãozinha no finalzinho do jogo, mas assim, partida muito abaixo do Corinthians, não foi legal. Eu acho que o Botafogo tem que se aproveitar disso, assim. O Botafogo, nessa rodada, né, que o Botafogo acabou tendo o jogo adiado contra o Grêmio, o Botafogo se deu bem porque o Botafogo está em 5º lugar e ele vai continuar em 5º, independente dos resultados de amanhã, né? De amanhã que eu digo, dessa quinta-feira. A gente teve jogos adiados e só vai ter Juventude e São Paulo no Alfredo Jaconi, isso não interfere a posição do Botafogo, né? Então o Botafogo terminará essa rodada em 5º lugar. E aí, no sábado, o Botafogo vencendo o Corinthians, o Botafogo passo a passo vai colando nos líderes. O Botafogo entra no G4
caso vença o Corinthians no sábado. E aí entrou no G4, meus amigos. É isso, chegar, né, passo a passo, a gente chegar no Cruzeiro, que é o líder do campeonato, empatou hoje, né, com o Corinthians, o Flamengo, que conseguiu uma boa vitória para cima do Bragantino, fora de casa. O Bragantino, que assim, é uma boa equipe, organizada, equipe do Seabra, né? Achei uma partida até boa do Bragantino, mas faltou mesmo qualidade individual para o Bragantino. Um time muito organizado taticamente pelo Seabra, mas no final das contas o Flamengo conseguiu a virada pela qualidade individual dos seus jogadores, né? O Flamengo conseguiu, numa jogada aérea com o Léo Pereira, fazer o gol de cabeça, depois com o Wesley virou a partida, né? Principalmente depois da entrada do Alan Cian, um garoto do Flamengo realmente que eu acho que vai ser vendido para a Europa em breve, um garoto muito bom de bola. Mas é isso, assim, acho que o Botafogo passo a passo precisa encostar na liderança e para isso no sábado precisa vencer a equipe do Corinthians e se aproveitar desse momento do Corinthians. Se a gente for olhar, por exemplo, as últimas 3 rodadas que o Botafogo tem nesse primeiro turno, eu acho que é uma ótima oportunidade para o Botafogo conseguir chegar próximo dos líderes, né? Porque o Botafogo pega o Corinthians, né, no sábado, depois o Botafogo. Só Campeonato Brasileiro, tá, que eu tô falando, né? Porque tem Copa do Brasil nesse meio aí, tem Libertadores também que tá vindo aí. Só falando de Campeonato Brasileiro. O Botafogo pega o Corinthians, depois o Botafogo pega o Cruzeiro em casa também, tá? Então Corinthians e Cruzeiro em casa. E o Botafogo finaliza o primeiro turno contra o Fortaleza fora de casa lá no Castelão. Então, Corinthians, acho o Botafogo o favorito para a partida. Cruzeiro, confronto direto, jogo difícil contra o Cruzeiro, mas é no Newton Santos, é jogo de quem está no pelotão da frente, é jogo de 6 pontos, e se o Botafogo vence o Cruzeiro no Newton Santos, aí o Botafogo dá o recado para quem está lá na frente, dizendo o seguinte: o Botafogo vai disputar o título de novo. Então esse jogo contra o Cruzeiro é jogo para o estádio Newton Santos estar lotado, porque é um jogo que a gente precisa mais do que nunca do apoio do torcedor para vencer essa partida. E aí finaliza com o Fortaleza, fora de casa. A gente vai reencontrar o Renato Paiva, atual treinador do Fortaleza, ex-treinador do Botafogo, nesse jogo fora de casa contra o Fortaleza lá no Castelão. O Botafogo costuma se dar bem contra o Fortaleza jogando lá, né? O histórico é muito bom, né? Mas vamos ver como é que a gente vai estar nesse momento aí contra o Fortaleza. No meio disso tudo, tem Bragantino pela Copa do Brasil, tem LDU pela Libertadores, enfim. Aos poucos, passo a passo, acho que dá para o Botafogo ir chegando na disputa desse título do Campeonato Brasileiro, que para mim, cara, vai ficar entre Palmeiras, Botafogo, Flamengo, no máximo Cruzeiro, né, que realmente está muito bem, né? O Leonardo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro, acho que não sai desses 4 não. O Bragantino é um time que está fazendo uma boa campanha, mas para título eu acho que o Bragantino não vai ter força para disputar não. Eu acho que vai ser a briga entre esses 4 que eu acabei de citar aqui, e o Botafogo precisa estar nesse pelotão da frente, até pelo investimento, até por ser o atual campeão brasileiro também, o atual campeão da Libertadores. Ok? É isso. Hoje, quinta-feira, teremos daqui a pouquinho, né, a apresentação oficial do Jordan Barreira, colombiano, novo reforço do Botafogo. Vai falar com a imprensa, vai falar com jornalistas, pela primeira vez como novo reforço do Botafogo de forma oficial, ok? Então a gente traz aqui ao longo dessa quinta-feira mais notícias, mais novidades, bastidores para vocês aqui no canal do Medeiros. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo e os seus comentários. E eu já adianto para vocês, nesses últimos 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, se a gente faz 9 pontos, meus amigos, segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. E é isso que a gente vai correr atrás, de fazer 9 pontos nesses últimos 3 jogos. Escuta o que eu tô te falando. Vamos para cima, é o glorioso. Até a próxima.